Olá, pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria discutir para vocês a diferença entre estágios gerenciais e estágios técnicos. Naturalmente, quando nós vamos estruturar um determinado projeto, o que a gente faz usualmente? A gente divide esse projeto em estágios, né? Você pega a sua EAP, a estrutura analítica do projeto, e você decompõe essa estrutura usualmente em estágios técnicos, e esses estágios técnicos vão designar um determinado cronograma. Então, por exemplo, se eu vou construir uma casa, eu tenho hidráulica, elétrica, telhado, fundação, alvenaria, estrutura, partes técnicas do trabalho a ser feito. E essas partes vão ser decompostas aí nos seus pacotes de trabalho, etc. E isso vai montar o meu cronograma. Agora, o estágio gerencial, a primeira vez que eu tive esse conceito e percebi esse conceito foi com o Prince 2. O Prince 2 propõe o estágio gerencial. O que é isso? É você dividir o seu projeto em intervalos de tempo. Não é? Em intervalos de tempo, não necessariamente todos os intervalos do mesmo tamanho, onde você, gerente de projeto, e o seu board, o seu conjunto de patrocinadores e de apoio, vão decidir se aquele projeto está indo bem, está indo mal, o que fazer. É como se fosse um portão, como se fosse um gate que a gente tem em outras metodologias, como se a gente tivesse um gate ali. E qual é a diferença clara entre estágio? Eu sei muito de vocês estão dizendo, mas se eu já estou dividindo em estágio técnico, por que eu preciso dividir no estágio gerencial? A primeira diferença clara entre o estágio gerencial e o estágio técnico é o estágio técnico, ele pode se sobrepor. Ou seja, eu posso, num determinado dia, estar em 2 estágios técnicos. Eu posso, por exemplo, estar no estágio instalações elétricas e eu posso também estar no estágio telefonia ou no estágio telhado. Nada me impede que eu execute 2 conjuntos de trabalhos técnicos ao mesmo tempo dentro do meu projeto. Agora, o estágio gerencial, não. O estágio gerencial, ele é único, ele não se sobrepõe. Então, é como se eu dividisse o meu projeto, que é um bolo, em determinadas fatias. Tá? Podem ser 2, podem ser 10. E você vai dividir baseado nos pontos de controle. E você pode fazer com que os estágios técnicos se adaptem a esses estágios gerenciais ou não. Você pode tratá-los separadamente. O estágio gerencial, ele é aquele estágio onde você representa um conjunto de trabalho que já foi feito. Esse conjunto será reavaliado e a próxima fase do seu projeto será planejada, mais estruturada, até mesmo decidida se o projeto irá continuar ou não, baseado nos resultados que ele já deu até aquele momento. Então essa é a finalidade, não necessariamente uma finalidade de fazer uma distribuição técnica do trabalho. E esse estágio, eu posso ter um estágio gerencial de 30 dias, outro estágio gerencial de 3 meses, outro estágio gerencial de 1 semana. Eles não necessariamente precisam ter o mesmo tamanho. O que não pode é eu estar em mais de um estágio gerencial ao mesmo tempo. Então, uma técnica extremamente boa para que eu faça o controle do meu projeto, para que eu faça o planejamento de ações futuras do meu projeto e, inclusive, para que eu faça a comunicação do meu projeto. Por exemplo, eu posso criar uma coletânea de relatórios, uma coletânea de informações, uma reunião de controle no final de cada estágio gerencial. E esse estágio gerencial eu posso perfeitamente pegar um estágio técnico e quebrá-lo para que ele se encaixe também no estágio gerencial. Então vamos supor o seguinte, que no dia 30 do mês de novembro o estágio gerencial acaba. Mas eu tenho um estágio técnico que vai até dia 30 de dezembro. Será que eu não consigo quebrar esse estágio técnico em, por exemplo, telhado parte 1, telhado parte 2 ou telhado madeiras, telhado telhas? E dividir esse trabalho de modo que ele encaixe naquele estágio gerencial, isso vai facilitar com que o quê? Com que eu tenha mais clareza nos produtos produzidos dentro de cada estágio gerencial. Isso vai facilitar o quê? Com que o sponsor ou a diretoria do projeto, o project board, possa decidir, possa falar realmente estamos atingindo o que nós precisamos ou não estamos atingindo. Então esse conceito de estágio gerencial muita gente não tem. A maioria das pessoas só consegue ver o estágio técnico. E o estágio técnico muitas vezes não é uma boa ferramenta de controle. Por quê? Porque ele se sobrepõe.
E aí você não consegue nitidamente saber o que você está fazendo, em qual estágio você está. Eu estou no estágio fundação, alvenaria e estrutura. Será que eu não consigo criar um estágio assim? Construção? Perceberam onde todos esses estágios técnicos de construção estão dentro? Perceberam? Então eu posso fazer isso. É claro, isso vai ser uma função da habilidade de cada um de planejar. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que pode agregar muito. Esse conceito pode agregar muito. Eu tenho gostado muito e tenho usado muito nos meus projetos. Um grande abraço para vocês. Espero ter ajudado. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.